Sou a professora Valéria Oliveira, membro de equipe do Instituto Municipal Helena Antipoff, e vou me descrever para você. Eu sou uma mulher negra, na casa dos 50 anos, tenho olhos e cabelos pretos encaracolados acima dos ombros, uso óculos na cor preta, brincos pequenos, dourados, visto um blazer preto sobre uma blusa laranja. E o nosso encontro de hoje tem como tema a deficiência intelectual. Você já ouviu termos como idiota, excepcional, oligofrênico, deficiente mental ou retardo mental? Todos esses termos que conhecemos hoje, nós temos consciência do seu sentido pejorativo, já serviram para identificar as pessoas com deficiência intelectual. Mas foi a partir da Declaração de Montreal sobre a Deficiência Intelectual, aprovada em 6 de outubro de 2004 pela Organização Mundial de Saúde, que esse termo, deficiência mental, passou a ser deficiência intelectual. E é assim que ele está descrito no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, na sua 5ª edição, o DSM-5. O DSM-5 ele é um manual feito pela Associação Americana de Psiquiatria e lá estão as orientações sobre os critérios para o diagnóstico que são utilizados por médicos, psicólogos e outros profissionais. Agora vamos ver o que diz o DSM-5. Segundo o DSM-5, a deficiência intelectual ou transtorno do desenvolvimento intelectual é um transtorno com início no período do desenvolvimento e que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, social e prático. Esses déficits, eles podem acontecer nas funções intelectuais e devem ser constatados por avaliação clínica, de preferência de uma equipe multidisciplinar. E eles podem comprometer a aprendizagem e o desempenho dessas pessoas na escola. Já os déficits adaptativos têm a ver com a forma, com a independência e autonomia que esse sujeito tem para lidar com as questões práticas do dia a dia, no seu cotidiano. Elas limitam o funcionamento de uma ou mais atividades diárias, vão comprometer a comunicação, o aspecto social, e a pessoa com deficiência tem dificuldades para aprender, entender, realizar atividades que são comuns e rotineiras para a maioria das pessoas. As atividades de vida diária, elas dizem respeito àquilo que você faz no seu cotidiano, de forma a não precisar de ninguém, como, por exemplo, ir à padaria, pagar e receber o troco, conferir esse troco, tomar decisões, preparar sua alimentação, cuidar da sua higiene. Esses são os exemplos práticos disso. Continuando. Vamos falar agora sobre as causas da deficiência intelectual. A etiologia da deficiência intelectual é variável, podendo, de modo geral, ser subdividida nas seguintes formas, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, nós vamos ver aqui. Nós vamos ter as causas que podem ser pré-natais, perinatais e pós-natais. As causas pré-natais são fatores que incidem desde o momento da concepção do bebê até o início do trabalho de parto. Então, a gente tem as alterações genéticas e cromossômicas, que provocam, por exemplo, a síndrome de Down, entre outras. As questões que são alterações gênicas, que são os erros inatos do metabolismo, que provocam, por exemplo, a fenilcetonúria, entre outras, E fatores que afetam o complexo materno-fetal, lá dentro da barriga da mãe. Também, essa criança ela pode ser impactada se a mãe é tabagista, se a mãe tem questões com alcoolismo, o consumo de drogas e também os efeitos colaterais de medicamentos fazem com que esses fetos também tenham algum tipo de lesão, podem alterar o desenvolvimento do feto. As doenças maternas, elas também têm que ser levadas em considerações. Então, nós temos aí doenças maternas que podem ser crônicas ou gestacionais, como a diabetes gestacional. Também as doenças infecciosas na mãe podem comprometer o feto. E aí temos como exemplo a sífilis, a rubéola, a toxoplasmose. A desnutrição materna também é importante e precisa ser observada. Eu sei que muitas mães não gostam de comer durante a gravidez, mas olha, isso tem um impacto muito sério sobre o feto, sobre o seu filho, sobre o desenvolvimento do seu filho. Vamos falar agora sobre as causas perinatais?
Esses são fatores que incidem no início do trabalho de parto e vão até ali ao 30º dia de vida do bebê. Dentro desses fatores perinatais, você pode ter a hipóxia ou anóxia, que é a oxigenação cerebral insuficiente para essa criança, a maturidade, o baixo peso, né? Icterícia grave nesse recém-nascido também. Vamos falar agora sobre as questões pós-natais. Lembrando que esses fatores eles incidem do 30º dia de vida do bebê até o final da adolescência, ok? Que fatores são esses? A desnutrição, desidratação grave, a carência de estimulação global, as infecções, meningites, o sarampo, as intoxicações, envenenamentos provocados por remédios, inseticidas e outros produtos químicos com os quais a criança possa ter contato, acidentes, afogamentos, choque elétrico, quedas e etc. Ainda segundo o DSM-5, os 3 principais critérios diagnósticos da deficiência intelectual são funcionamento intelectual significativo inferior à média, limitações significativas no funcionamento adaptativo em pelo menos 2 das seguintes áreas de habilidade. Então vamos lá: comunicação, autocuidado, vida doméstica, habilidades sociais e interpessoais, uso de recursos comunitários, autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer e segurança. E o terceiro item, que é muito importante: o início deve ocorrer antes dos 18 anos de idade. No dia a dia, essa pessoa pode ter comportamentos e atitudes diferentes do esperado para a sua idade, não é isso? E eu estou dizendo aqui que esse início ele precisa ocorrer dentro desse período até os 18 anos. Por quê? Se uma pessoa, por exemplo, sofrer um acidente, se essa pessoa tiver alguma doença durante esse período até os 18 anos, e isso afetar o seu desenvolvimento, sim, ela vai ser considerada uma pessoa com deficiência intelectual se apresentar essas características. Mas caso ela já tenha passado dos 18 anos e sofra um acidente ou aconteça algo com essa pessoa depois dos 18 anos, ela não vai ser mais considerada como deficiente, tá? Então, se alguém nunca apresentou essas características e passa a apresentar depois de um acidente, ela não pode ser considerada uma pessoa com deficiência intelectual. Eu quero lembrar para vocês que as pessoas com deficiência intelectual, elas apresentam características distintas. A deficiência intelectual, assim como o autismo, ela também tem um espectro. As pessoas não são iguais. Cada um vai apresentar um desenvolvimento, vai apresentar uma forma de lidar com o mundo e todas elas precisam ser entendidas e percebidas como são. Muitas vezes elas não conseguem se entender, né? Então vamos ver, pessoas com deficiência intelectual apresentam prejuízos em diversas áreas: comunicação e autocuidado, vida em casa e habilidades socioemocionais, funcionamento e participação na comunidade e autodeterminação, saúde e segurança e nas habilidades acadêmicas funcionais, lazer e trabalho, autonomia e independência. Não conseguem fazer, às vezes, coisas que são simples, por apresentarem um comportamento, por exemplo, retraído, ou serem inconvenientes em alguns momentos. São pessoas que, quando se fala de comunicação e de autocuidado, são pessoas que, por exemplo, ao tentar se comunicar, se fazer entender por outras pessoas, às vezes não conseguem, porque não têm um vocabulário, ou às vezes são pessoas muito tímidas e que do meio social elas não conseguem lidar bem. Elas lidam mais dentro do seu ambiente, dentro de casa, por exemplo, ou com as pessoas com quem elas se sentem extremamente à vontade. Quando eu falo de autocuidado, eu estou falando daquele autocuidado que nós temos. Algumas pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, não conseguem pentear o cabelo sozinho, ou não conseguem fazer uma higiene adequada, não conseguem, por exemplo, saber a hora de tomar o seu remédio e estar controlando isso. Então precisam de ajuda, precisam de um suporte. Em relação à vida em casa e habilidades socioemocionais, são pessoas que muitas vezes vão apresentar uma questão de não ter um bom relacionamento até dentro de casa. Porque as pessoas de casa não entendem como ela se comporta e exigem que essa pessoa se comporte de uma forma diferente, talvez com um comportamento que ela ainda não tem a condição de estar demonstrando em sociedade ou dentro do seio familiar.
em relação ao funcionamento e à participação na comunidade e autodeterminação. Imagine, por exemplo, que uma pessoa com deficiência intelectual vai ter dificuldade de estar se utilizando dos equipamentos comunitários, como, por exemplo, ir até um posto de saúde sozinho. Também, quando a gente fala de autodeterminação, são pessoas que demoram a tomar alguma decisão ou se autodeterminar para fazer alguma coisa. Precisam sempre estar tendo como modelo uma outra pessoa, ou precisam recorrer a alguém para estar lhe ajudando a tomar uma decisão ou fazer algo que eles necessitam. Também em relação ao lazer e ao trabalho, o que vemos, né? Nós que estamos dentro de escola, nós vemos que muitas vezes essas pessoas não têm acesso ao lazer. E ao trabalho, hoje já é um pouco melhor, mas durante muito tempo, essas pessoas também tinham muita dificuldade de conseguir o emprego. Por quê? Durante muito tempo, como a deficiência intelectual antigamente era conhecida como deficiência mental, muitos empregadores tinham receio de estar contratando essas pessoas, porque não sabiam como iam lidar, ainda não estavam preparados para recebê-los. Hoje, a situação já é um pouco melhor. E a escola ajuda muito nisso. Em relação à autonomia e independência, são pessoas que têm uma dificuldade para tomar, como eu disse, para tomar decisões, para estabelecer limites, para dizer aquilo que não querem, ou para se posicionarem diante daquilo que precisam e que querem, e precisam também de alguém, muitas vezes, para estar ali auxiliando. Não conseguem se fazer entender às vezes, podem apresentar esse comportamento retraído e podem até ser inconvenientes em alguns momentos. A escola é muito importante para o desenvolvimento dessas habilidades. É no convívio que elas se tornam competências. E é por isso que essa criança, que esse nosso aluno, ele precisa estar incluído. Continuando. Vamos falar um pouco sobre as características dessas pessoas, né? A deficiência intelectual, ela se caracteriza por déficits de maior ou menor grau nas capacidades cognitivas e nas funções executivas do indivíduo. Pode trazer prejuízos no funcionamento adaptativo de uma pessoa, levando à dificuldade de atingir a independência pessoal e social nos desafios da vida diária. Também podem apresentar problemas motores e podem apresentar dificuldades nas habilidades socioemocionais. Quando eu falo aqui sobre, principalmente, os prejuízos no funcionamento adaptativo de uma pessoa, a gente precisa levar em consideração os desafios que ela enfrenta no seu cotidiano. Ela pode também apresentar problemas motores. Esses problemas motores, eles são muito detectados, principalmente quando essas crianças estão na escola, porque na escola elas vão apresentar dificuldades com direita e esquerda, elas vão apresentar dificuldades na coordenação motora grossa, aquelas crianças que tropeçam, colidem com objetos, vivem caindo, né? Na coordenação motora fina, elas têm problemas para, por exemplo, pegar o lápis, não conseguem utilizar uma tesoura. Vão apresentar também dificuldades para reconhecer cores. São crianças, alunos, que têm dificuldades de associar letras e sons. Toda essa parte dentro da escola, do seu desenvolvimento acadêmico, pode ser prejudicado, pode ser impactado. Também vão ter dificuldades para contar, para memorizar, entre outros. Okay? Pessoas com deficiência intelectual podem cursar com algumas comorbidades. Então, quais são as principais comorbidades que podem estar cursando com a deficiência intelectual? O transtorno do espectro do autismo, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, a esquizofrenia, o transtorno de humor, transtorno de conduta e epilepsia. Nós também temos pessoas, né, você também vai encontrar a deficiência intelectual associada às síndromes, como a síndrome de Down, síndrome de X frágil, a síndrome de Prader-Willi. Então, é muito comum. Vejo que às vezes o professor ele fica bastante surpreso quando encontra um aluno que tem deficiência intelectual e que também tem o autismo, mas isso é bastante comum. Vamos agora falar sobre a aprendizagem dessas pessoas. Nós já conhecemos as características, nós já falamos sobre as pessoas com deficiência intelectual, mas agora vamos falar daquilo que nos interessa, que é a aprendizagem desse nosso aluno com deficiência intelectual. Precisamos ter em mente
que, apesar dessas dificuldades, se uma pessoa com deficiência intelectual receber os estímulos corretos e tiver acesso a oportunidades de aprendizagem significativas e mediada por seus professores, elas podem desenvolver habilidades e competências para uma vida mais independente. Todos são capazes de aprender e em qualquer idade. Vygotsky disse que o que realizamos é apenas uma infinitésima parte do que é possível, do que aquilo que a gente pode tornar possível. O homem, ele está cheio de possibilidades não realizadas. Todas as crianças podem aprender a se desenvolver. As mais sérias deficiências podem ser compensadas com as estratégias educacionais, pois o aprendizado, o ensino, se o ensino for adequado, organizado, ele resulta em um desenvolvimento mental. Eu acredito que se expressa na vida e transcende as limitações do sujeito. Vamos falar um pouco sobre o protagonismo e o desenvolvimento de outras competências socioemocionais. Nós falamos desse desenvolvimento, desse aluno dentro da escola e sabemos o quanto o professor, o quanto a escola tem um papel significativo e imprescindível para que esse aluno ele se desenvolva e possa ter uma melhor qualidade de vida no futuro. Vamos pensar nesse aluno sendo cada vez mais protagonista dentro desse espaço de aprendizagem, dentro da escola inclusiva. Então, esse aluno dentro de uma escola inclusiva, ele é protagonista e ele é um sujeito de direitos e deve ser ouvido e respeitado em suas opiniões, questionamentos e desejos. Ele deve ter oportunidade de acesso, de permanência, participação e aprendizagem, como diz, como preconiza a nossa política educacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Esse aluno deve ser percebido, visto e entendido como o expoente e potencial. Ele deve instigar você, professor. E aí você deve se perguntar, o que podemos conseguir, você e ele, nesse movimento afetuoso, nesse ato de afetar, porque a aprendizagem é isso. Se o seu aluno não faz mais, deve ser porque não teve maiores oportunidades, essas oportunidades não lhe foram dadas? Fica a pergunta. Gosto de trazer exemplos do meu cotidiano, como uma professora que gosta de se aproximar cada vez mais de vocês. Então, eu vou contar para vocês agora um fato que aconteceu comigo há um tempo atrás. Eu estava fazendo um trabalho numa escola e eu fui até lá, como equipe do Instituto Helena Antipoff, para fazer a avaliação de alguns alunos que seriam público-alvo da educação especial. E aí, quando fui até lá para conversar com esses alunos, uma professora me chamou a atenção e disse, olha, eu tenho um aluno para trazer para você e esse aluno já é um menino grande, está aqui no meu 3º ano e ele não sabe ler nada. Deve ter alguma deficiência intelectual. Foi o que ela pontuou. Ela trouxe, um menino veio com um caderno, nós sentamos e começamos a conversar com ele e logo trouxe um livro e comecei a ler a história. Quando eu terminei de ler a história para ele, porque ele disse para mim que não sabia ler, li a história para ele e ele começou a me falar sobre a história. Depois pediu o livro para olhar sozinho. E quando ele tomou o livro nas mãos, ele começou a ler, murmurando bem baixinho, muito timidamente. E eu fui percebendo que aquela criança sabia ler. Quando ele começou a ler o livro, logo depois eu ditei para ele algumas palavras. E ele, no caderno, começou a escrever essas palavras. Percebi que o menino estava alfabetizado. Ele conseguiu ler o livro, ele conseguiu de forma muito criativa, inclusive, dar outros finais para a história que eu estava apresentando para ele e depois fez esse ditado com as palavras que eu também havia ditado para eles. Palavras, inclusive, com sílabas complexas. E, ao final, eu constatei que ele estava alfabetizado. Conversei com a coordenadora da escola, mostrei a ela o caderno e ela ficou bastante assustada. E ele conversou comigo, eu perguntei como ele estava na escola, ele disse que ainda não estava aprendendo e que ele ainda não sabia ler. Foi quando eu disse para ele que ele já estava alfabetizado e disse também que ele tinha acertado todas as palavras. E sabe o que ele me respondeu? Ele me disse o seguinte, puxa, você me ensinou a ler rapidinho.
rapidinho, bem que a minha professora falou. E correu para a sala de aula levando o caderno. Quando chegou lá, mostrou o caderno para a professora viu o caderno e disse assim, não foi você que escreveu? E retornou com o caderno e disse, mas ele não sabe ler. Eu disse, ele está alfabetizado, completamente alfabetizado. Sabe o que aconteceu? O laudo de deficiência intelectual veio antes da criança e desviou o foco que devia ser para o aluno e passou a ser para o transtorno. O laudo dele é importante, mas não é determinante e nem é um fim em si mesmo. Ele pode apontar características, mas não diz até onde o seu aluno pode ir. Segundo a Unesco, em seu relatório para a educação do século XXI, 4 pilares são fundamentais para atingirmos os melhores resultados educacionais nesse século. E não devemos perdê-los de vista. São eles: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Vamos falar sobre eles então? Essas competências são fundamentais a todos os alunos. A educação ela deve ser baseada em ações educativas, dentro do princípio da equidade. Então, se eu estou dizendo que essa criança precisa aprender a conhecer, ela precisa adquirir instrumentos de compreensão e deve ter oportunidade de acesso ao conhecimento sem barreiras. Se eu falo sobre aprender a fazer, eu estou querendo chamar a atenção para que essa criança ela possa interagir com seu meio, experienciar e acreditar que pode. Uma das coisas fundamentais é poder o tempo todo estar incentivando esse aluno e nunca dizer para ele assim, isso é difícil para você não consegue fazer. Tente junto com ele, faça com que ele aprenda. Aprender a viver juntos, né? Trabalhar com os alunos, todos juntos. A inclusão ela é primordial na sua forma plena dentro da escola para que essas crianças possam aprender a conviver em comunidade. Aprender a ser. Conceito principal que vai integrar todas essas ações anteriores, né? Então a gente vai falar aqui de autopercepção, protagonismo. Assim, afirmamos a escola como espaço de garantia de direitos e de equidade. O aluno, ele tem que ser participante, ele tem que ser um sujeito ativo dentro da escola e cada vez mais ganhar espaço de visibilidade, onde ele possa ser tudo aquilo que ele pode ser. E aí, por onde começar? Para esses alunos é extremamente importante conjugar os estímulos cognitivos e os socioemocionais. Conhecer o seu aluno e identificar suas potencialidades e as suas eventuais dificuldades é importante. Identificar os interesses do seu aluno também. Vamos lá, vamos trabalhar no centro de interesse, naquilo que ele mais gosta e a partir daí vir trazendo outras informações, somar a essas, né, trazer outras informações para que ele possa construir o seu conhecimento. Ouvir o aluno e a sua família. Esse é um desafio novo para você, não é? Então vamos lá. Estimular também a cognição social, as funções executivas, trabalhar com reforços positivos e tomar cuidado para não criar situações permanentes de fracasso e de frustração. Sabe, o aluno ele já sabe aquilo que ele não sabe, ele não precisa que você fique o tempo todo chamando atenção para aquilo que ele não consegue. Vamos tentar cada vez mais dar a ele um incentivo. Cada vez que ele consegue realizar algo, esse algo que ele conseguiu realizar, mesmo que seja pequeno aos olhos de todo mundo, para você não, para você é uma grande conquista. Ele precisa ter essa confiança em você, professor. Estabelecer rotinas. O planejamento ele é de fundamental importância. Professor, sentar para fazer um planejamento é importantíssimo. Sabe? Não dá para chegar dentro de sala de aula e pensar assim, o que eu vou fazer agora? Esse planejamento ele tem que ser bem estruturado porque essa criança, esse nosso aluno, né, não é só a criança, mas esse nosso aluno que é público-alvo da educação especial e tem deficiência intelectual, ele necessita desse aporte, da rotina, porque é com essa rotina que ele também consegue se autorregular e ele consegue então ter um pouco mais de domínio sobre aquele ambiente onde ele está, que é o ambiente de sala de aula.
Devemos também proporcionar a aprendizagem significativa, fazer um link, daquilo que você está dando em sala de aula com alguma coisa que seja próximo da realidade desse aluno. Isso funciona muito com eles. Continuando, nós não podemos esquecer de elaborar o plano educacional individualizado para esse aluno. O PEI é um documento de referência na rede municipal e é um documento que todos os alunos público-alvo da educação especial têm direito. O professor, que é o seu principal mediador, deve estar à frente, deve estar junto com todos os outros profissionais que atendem a esse aluno, proporcionando a confecção desse PEI. Sem o PEI, vocês não conseguem estar registrando os avanços que esses alunos precisam ter no dia a dia. O aluno com deficiência intelectual se beneficia muito das adaptações, das flexibilizações curriculares. E também é preciso que você entenda, professor, que a avaliação ela é processual. Nós falamos do PEI, nós falamos desse aluno com deficiência intelectual em relação às adaptações e às flexibilizações, mas a gente não pode esquecer que isso tudo leva para a avaliação, não é? E essa avaliação, ela é um processo. E a nota final, ela é o resultado de tudo que se observa cotidianamente e se sabe sobre o aluno. Você precisa conhecer o seu aluno. A comunidade escolar precisa saber quem é esse aluno. Só assim é possível avançar, é possível elaborar um plano educacional individualizado, é possível fazer as flexibilizações e adaptações que são necessárias para cada um deles. As redes de apoio em torno desses alunos são fundamentais para a inclusão. Nós sabemos que esse é um desafio novo para você. Então vamos lá. Busque mais informações, porque aqui nós estamos nos aproximando do tema, mas o caminho dessa jornada é você quem vai construir com mais conhecimento e disposição de experimentar novas formas de fazer o seu trabalho, que já é bom, mas esse aluno pode te ajudar a ser um professor ou uma professora ainda melhor. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se, todos nós somos seres capazes. As barreiras nos limitam, mas as oportunidades revelam o quanto somos potentes. Até o próximo encontro.